Depende de nós. História opaca. Você pode ver os eventos que saem, mas não as engrenagens da máquina que produz história. No jeito que você percebe esses eventos, há uma falha fundamental. O que Nassim Taleb, um libanês revoltado, chama de gerador de eventos históricos é diferente de seus próprios eventos. Como as mentes de deuses não podem ser lidos pela apreciação de seus feitos. Você está muito propenso a ser enganado pelas suas intenções. Quando a mente humana se depara com a história, Nassim diz que ela sofre de 3 doenças chamadas trio da opacidade. Elas são a ilusão de entender o que todo mundo é muito burro para entender a complexidade do mundo, a distorção retrospectiva, ou como é mais fácil entender história olhando para trás nos livros de história do que no momento presente, a supervalorização de informação factual e a deficiência das autoridades estudadas, principalmente quando elas vão de papo cabeça. A primeira diz que o mundo é mais fácil de entender e mais previsível do que realmente é. Nassib conta que os adultos diziam a ele que o fim da guerra no Líbano era só uma questão de dias, mas ela durou 17 anos. Várias pessoas ficavam esperando em hotéis no Chipre, Grécia, França e outros lugares a guerra acabar. Nassib estudou os exilados, teve a impressão de que eles eram prisioneiros de um passado utópico, comendo comida e escutando músicas tradicionais. Eles continuamente geravam cenários alternativos que previam rupturas históricas, como: se não tivesse um incompetente como primeiro-ministro, ainda estaríamos lá. Seria quase como se a ruptura histórica tivesse uma causa específica. Nassib procurou mais informações sobre exilados e encontrou histórias de refugiados cubanos com malas prontas em Miami em 1960, para um período de poucos dias, depois da instalação do regime de Fidel. Também histórias de refugiados iranianos em Paris e Londres, que fugiram da República Islâmica de 78 acreditando que seriam férias curtas, ficando por mais de 25 anos. Embora todo dia houvessem ocorrências que diziam o contrário, eles sempre achavam que sabiam o que estava acontecendo. Muito do que acontecia parecia loucura antes de acontecer, mas normal depois do evento. Depois, revendo dos tempos de guerra, Nassib reformulou suas ideias sobre a segunda doença, a retrospectiva. Uma impressão dominante de que nossas mentes são máquinas maravilhosas de explicações capazes de fazer sentido de quase tudo, gerar montanhas de explicações para todos os fenômenos e geralmente incapaz de aceitar a ideia da imprevisibilidade. Esses eventos eram inexplicáveis, mas as pessoas inteligentes pensavam que eram capazes de prover explicações a tudo. Além disso, o mais inteligente que a pessoa fosse, melhor parecia sua explicação. Depois disso, embora Nassib tivesse saído do Líbano, ele ficava revisitando o país por causa de seus amigos e familiares que ficaram lá. Ele era sempre muito bem recebido. Interessantemente, as pessoas faziam mais festas durante a guerra e ainda tinham mais apetite por luxos, diz ele. Havia algumas perguntas difíceis. Quem poderia prever que aquelas pessoas, modelo de tolerância, pudessem virar bárbaros de um dia para o outro? A mudança era tão abrupta e percebeu que aquilo não era uma característica local. Quem previu a ascensão do cristianismo como a religião predominante no Mediterrâneo? Os cronistas romanos da época nem tomavam nota daquela religião. E quem previu que uma coleção de cavaleiros espalharia seu império e lei islâmica da Índia até a Espanha em poucos anos? Nassib argumenta que a história e a sociedade não rastejam, elas dão saltos. Mesmo assim, os historiadores acreditam que foi tudo previsível e acontecia em incrementos progressivos. Eles têm a crença de que os humanos são ótimos em olhar para trás e se auto-enganar. Mais adiante, sobre o terceiro elemento, Nassib, ao ver de perto seu avô, que era ministro da Defesa, depois foi ministro do Interior e vice-primeiro-ministro, percebeu que, mesmo naquela posição, seu avô não sabia o que estava acontecendo, mais do que o seu motorista, mas que repetia "Deus sabe" em seus comentários em eventos, terceirizando a tarefa do entendimento. Nassib percebeu que pessoas mais inteligentes e informadas não tinham vantagem nenhuma sobre motoristas de táxi em suas previsões, mas havia uma diferença crucial: os motoristas não acreditavam que eles sabiam mais que ninguém. Nassib também tomou nota, durante a guerra do Líbano, que jornalistas tendiam a agrupar não necessariamente as mesmas opiniões, mas a mesma metodologia de análise. Para ele, os jornalistas atribuíram importância a algumas circunstâncias e fatiavam a realidade em categorias, uma manifestação do platonismo. A categorização sempre produz uma redução da verdadeira complexidade. Qualquer redução do mundo ao nosso redor pode ter uma consequência explosiva que visa cortar fontes de certeza e nos levar a errar sobre o funcionamento do mundo. Por exemplo, você poderia pensar que um radicalista islâmico e seus valores são seus aliados contra a ameaça comunista, então ajudar eles a se desenvolverem, até que um dia eles enviam 2 aviões para Manhattan. Essa tripla se refere a um comportamento danoso, em que avalanches de notícias tão grandes informam menos à medida que você lê mais. Ainda assim, todo mundo está tão ansioso para se fartar com o que há de mais novo, que lê e escuta todas as novidades achando que a grande resposta estará no próximo boletim. As pessoas viraram enciclopédias de quem se encontrou com quem e qual político disse o que para o outro, e com que tom de voz, mesmo sem ter nenhum proveito.